A gente aprendeu a acreditar que o Chief Palpatine, o Darth Sidious, ele fazia tudo sozinho no episódio 1. Só que a verdade contada no universo Legends, no livro do James Luceno, chamado Darth Plagueis, lá é muito diferente, cara. O Sidious, ele ainda era um aprendiz. O verdadeiro mestre por trás da crise de Naboo, ele ainda estava vivo, super ativo e controlando tudo do alto da alta sociedade da galáxia. A gente tá falando aqui hoje do Darth Plagueis, o sábio. Para a República e o Senado Galáctico, ele não andava de capa preta. Ele era conhecido aí como o Eagle Damask. Ele era um alienígena da raça Muna e era o chefe da Damask Holdings, o maior conglomerado financeiro da galáxia. Ele era um cara, gente, que assim, pelo menos externamente, ele parecia um cara do bem. Plagueis não controlava coisas com feitiçarias do Sith. Ele controlava a galáxia com o dinheiro infinito da sua empresa, comprando governos e destruindo economias. O planeta Naboo, gente, ele não foi escolhido por acaso para o bloqueio planetário da Federação do Comércio. O planeta era um planeta riquíssimo no plasma, um recurso energético incrivelmente valioso. Anos antes do filme, Plagueis já tentava dominar esse mercado e ele teve um conflito brutal com o antigo rei de Naboo sobre isso, o Ars Veruna. O Veruna tentou assassinar o Eagle Damask usando um grupo de mercenários chamados os Maladianos. O Plagueis, no entanto, sobreviveu, só que ele teve a parte inferior do seu rosto e da sua traqueia decepadas. E por causa disso, durante todo o episódio 1, ele era obrigado a usar um respirador cibernético cobrindo o seu queixo e o seu pescoço. A vingança do Plagueis, gente, no futuro ela foi brutal. Usando seu controle avançado sobre os midi-chlorians, ele conseguiu invadir o quarto do Veruna e ele fez as próprias células do rei atacarem o seu próprio corpo de dentro pra fora, matando o antigo monarca sem nem sequer encostar nele, como se fosse quase um tipo de uma doença autoimune. Esse era o nível de conhecimento do Plagueis. Com a morte do rei, a jovem e inexperiente Padmé Amidala então subiu ao trono, criando um cenário ali perfeito para armadilhas Sith. Plagueis e Palpatine nessa época orquestraram a taxação das rotas comerciais simplesmente para irritar a Federação do Comércio e induzir o vice-rei Nute Gunray a fazer um bloqueio planetário lá em Naboo. O objetivo dos dois aqui, cara, era forçar Padmé Amidala a assinar um tratado que entregava as reservas de plasma e, como um extra, eles ainda iam conseguir mostrar para a galáxia que o chanceler Valorum era um completo inútil. Enquanto Sidious dava ordens para o Nute Gunray através de hologramas, Plagueis nessa época fazia o trabalho político pesado ali nos bastidores de Coruscant. Ele visitou inúmeros senadores influentes e ele cobrou várias dívidas antigas da Damask Holdings, usando até mesmo subornos para garantir vários votos ali exclusivamente para o Palpatine. E durante esse mesmo tempo ele também eliminou os dois maiores rivais de Palpatine nessa mesma eleição, o Enlil Thema e o Bail Antilles. Plagueis conseguiu provas dos esquemas corruptos de Enlil Thema e fez isso para na própria mesa do Bail Antilles. Quando o Antilles expôs a corrupção do Enlil Thema diante do Senado Galáctico, o resultado foi perfeito. O Thema, ele teve a sua carreira política completamente destruída e o Antilles acabou parecendo um extremista exagerado para os senadores mais moderados. Com um único movimento, uma única peça no tabuleiro, o Plagueis, ele limpou o caminho político para o seu aprendiz Palpatine subir ao cargo de chanceler sem nenhum tipo de obstáculo. E o Plagueis, cara, ele não parou por aí. Enquanto a crise de Naboo acontecia, o Plagueis, ele já estava organizando ali as futuras guerras clônicas. O Plagueis, ele se reuniu em segredo com os chefes da União Tecnológica e da Aliança Corporativa, plantando ali a semente do movimento separatista ao avisá-los que a República iria eventualmente tomar os seus lucros no futuro. Além disso, Plagueis, ele usou a identidade de Eagle Damask, a sua identidade cidadão comum, para manipular o mestre Jedi Sifo Dyas, sabendo que o Sifo Dyas tinha visões perturbadoras de uma guerra no futuro. Sifo Dyas, gente, ele tinha o dom de ver o futuro, ele tinha praticamente a mesma habilidade que o Anakin tinha. O Plagueis, então, convenceu ele a encomendar secretamente o exército de clones lá no planeta Kamino, financiando o projeto com sua própria fortuna da Damask Holdings. Quando os Jedi eventualmente se envolveram na crise de Naboo, Sidious queria que o Nute Gunray os matasse imediatamente, só que Plagueis proibiu isso. Ele sabia que matar cavaleiros Jedi durante aquele bloqueio traria uma investigação
reação militar da República e estragaria o plano rapidamente. Ele mandou a Federação focar em invadir o planeta e ocupar a população. Foi nessa época então que Plagueis decidiu espionar o seu aprendiz. Ele diminuiu a sua presença na força a 0 e ele observou de longe uma conversa entre o Sidious e o Darth Maul. O Plagueis então acabou descobrindo que Palpatine estava usando o título de Darth com o Maul pelas suas costas. Para o Plagueis, o Zabrak, ele era apenas um assassino descartável, como se fosse um Asajj Ventress. Só que o Palpatine o treinava como um verdadeiro aprendiz pelas sombras. Enquanto ele observava os dois, Plagueis então teve uma sensação geladíssima através da força. Uma premonição de que aquela provavelmente seria a última vez que Palpatine e Darth Maul conversariam ao vivo. Sabendo disso, ele deixou que a força carregasse a vida de Darth Maul. No entanto, Palpatine nessa época tinha descoberto através de Conde Dooku que o mestre Jedi Qui-Gon Jinn também tinha encontrado um garoto escravo chamado Anakin Skywalker. E o Anakin era muito interessante, ele não tinha pai. E ele também possuía uma contagem de midi-chlorians incrivelmente alta, mais alta que o próprio Grão-Mestre Yoda. Qui-Gon Jinn, inclusive, acreditava que o garoto era o escolhido da profecia Jedi. E essa notícia, ela traumatizou Plagueis instantaneamente. Plagueis, gente, anos atrás, ele e o Sidious tinham feito um ritual sombrio para tentar manipular a força e criar uma vida perfeita. Ao ouvir essas notícias sobre o Anakin Skywalker, Plagueis ele percebeu que a força ela tinha reagido àquele ritual antigo, criando aquele garoto de luz para conseguir destruir os Sith que tinham cometido um pecado contra a própria força. Desesperado, Plagueis então correu para os aposentos da rainha para tentar ver o garoto. Ele usou truques mentais em uma das aias para conseguir pegar informações, só que ele tinha chegado tarde demais. O Qui-Gon Jinn, ele tinha levado o Anakin Skywalker para o Templo Jedi. Na véspera da eleição, o Plagueis ele subiu até um observatório público e ele utilizou então microbinóculos para ver o Anakin e o Qui-Gon Jinn na plataforma de embarque. E lá, ao tentar sondar a mente do menino através da força, ele sofreu na realidade uma visão esmagadora sobre o futuro do Anakin Skywalker. Ele viu batalhas espaciais violentas, sabres de luz colidindo e um ciborgue gigante de capacete preto se levantando de uma mesa cirúrgica. Quando a visão passou, a nave já tinha decolado. Qui-Gon Jinn e Anakin já estavam indo para Naboo. Plagueis, naquele momento, ele entendeu que o Anakin ele mudaria o destino da galáxia. E ele concluiu que o Qui-Gon Jinn precisava morrer lá em Naboo, pois ele era o único que lutaria realmente para treinar o menino. Na noite da Batalha de Naboo, Palpatine ele venceu a eleição e ele se tornou o chanceler supremo da República. Para comemorar, os dois Sith então se reuniram na cobertura de luxo do Plagueis lá em Coruscant. Eles beberam naquela noite inúmeras garrafas de vinhos raros. Palpatine elogiava o seu mestre sem parar e ele falava o discurso que ele faria no dia seguinte, quando anunciaria que o Ego Damask seria o seu co-chanceler para governar a República. E o Plagueis, durante esse discursinho, ele ficou exausto. Desde os ataques dos mercenários anos atrás, ele usava a força para não precisar dormir. E ele já não dormia, gente, há 20 anos. Só que agora, bêbado e relaxado pela vitória total, ele finalmente abaixou sua guarda e pegou no sono no sofá. Assim que o seu mestre entrou no sono, Palpatine imediatamente parou de falar. A força ela sussurrou dentro do seu ouvido que aquele era o momento perfeito. E sem hesitação, quem hesita perde, meu parceiro. O Sidious nesse momento disparou uma tempestade de relâmpagos da força lá no respirador do Plagueis e imediatamente o aparelho entrou em um curto-circuito. Plagueis, ele acordou em agonia, sufocando no seu próprio sangue. Ele tentou usar a força naquele momento, mas a sua arrogância o fez travar, acreditando até o último segundo que ele realmente era imortal. E o Palpatine aumentou a carga dos seus relâmpagos da força e ele começou a zombar do seu mestre. Ele revelou que ele nunca pretendia dividir poder com ele e que a regra de 2 continuaria muito viva e que todas as ideias do Plagueis tinham vindo na realidade dele, do Palpatine. E foi nessa noite que o Plagueis finalmente caiu no chão e ele morreu. No dia seguinte, Palpatine ele percebeu a grande ironia do lado sombrio. No exato momento que ele matava o seu mestre lá em Coruscant, ele descobriu isso.
o seu aprendiz caía morto lá em Naboo. A Força tinha reduzido os Sith agora a um único mestre, prontinho para encontrar um novo aprendiz e continuarem os seus planos de dominação da galáxia. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre a história do Plagueis? E se você gostou do vídeo, cara, cuidado com o seu aprendiz, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.